Não vou fazer o tema da semana, posso abrir aqui, Beth? O tema da semana aqui diz o seguinte, ó. Hoje é dia 9. Devotos entendem o corpo de Cristo e a aliança com Deus. Eu vou falar dentro desse tema, mas eu não vou fazer uma explanação versículo por versículo de 1 Coríntios. Não vou explicar lá versículo por versículo, mas eu vou pegar a ideia da ceia e vou ensinar a vocês o que Paulo tinha em mente quando ele ensinou a ceia, quando ele escreve sobre a ceia. Então, como a Bíblia fala da ceia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e também a ideia do futuro, do reino de Deus. Então, eu quero tirar algumas dúvidas de vocês sobre comer do corpo indignamente e assim por diante, tá bom? Então, vamos para 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 17. Eu estou com a versão Almeida atualizada. Amém? Diz assim, vou fazer diferente. Eu vou seguir aqui, depois da minha Bíblia, mas faz o seguinte, coloca na Nova Tradução na linguagem de hoje, e aí eu vou ler na tela com os irmãos, que acredito que fica uma versão mais fácil para os irmãos entenderem. Paulo diz assim, ó, nas instruções que agora eu vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Para começar, me contaram que nessas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando, e eu creio em parte que isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são e os que estão certos. Quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pois, na hora de comer, cada um trata de tomar a sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam até a ficar bêbados. Por acaso vocês não têm as casas próprias? Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde podem comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes diga? Querem que eu os elogie? É claro que não vou elogiá-los. Porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus, e depois partiu o pão e disse, este é o meu corpo que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória de mim. E assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência e então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram.
Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Paulo está escrevendo a carta de 1 Coríntios para resolver problemas na igreja. Paulo está preso e chegam até ele da região de Corinto e relatam para Paulo o que está acontecendo na igreja. E trazem uma lista de dúvidas, de perguntas, que Paulo vai respondendo cada uma delas. Então eles fazem pergunta da comida sacrificada aos ídolos, fazem pergunta a respeito da contribuição, fazem perguntas a respeito do casamento, e Paulo vai respondendo essas perguntas na carta. Então, sempre na carta de Coríntios, cada nova resposta de pergunta, Paulo diz assim na carta: quanto à comida sacrificada aos ídolos, e aí ele vai explicando. Aí ele fala assim, quanto ao culto, aí ele vai explicando. Então, aqui é porque chegou para Paulo que estava acontecendo um problema na igreja de Corinto, que era no culto ao Senhor, na ceia do Senhor. A igreja de Corinto não era como nós, que fazíamos aqui uma vez no mês, uma ceia do Senhor em que partíamos o pão. A ideia, eles faziam todos os cultos um verdadeiro banquete. Então os irmãos tanto participavam do culto, cultuavam, aprendiam a palavra e também tinha comida, todo domingo. E era a ceia ágape, eles chamavam da ceia do amor. Só que a igreja de Corinto, ela era composta por várias pessoas vamos dizer assim, de situações diferentes, situações sociais diferentes. Havia ricos e pobres, havia escravos e donos de escravos, todos na igreja de Corinto. E o que chega para Paulo é que quando chegava o domingo, que era o dia do Senhor, tinha problema. Por quê? Porque na casa, o costume, de cada um da época, era que o escravo e o pobre não comia junto com o rico. O escravo ou ele comia em pé, e ele tinha que esperar o mestre, o senhor dele, comer primeiro. E esse costume do mundo foi levado para dentro da igreja. Então, chegava as pessoas, tinha lá o alimento para servir, a bebida para servir, e aí os ricos comiam primeiro, os donos de escravo comiam primeiro, e os pobres comiam as sobras depois. E Paulo dizia que alguns comiam até se embriagar. Não só a questão de comer primeiro no lugar dos mais pobres e dos escravos, mas também a gula, comer muito, encher-se, comer mais do que deve e beber mais do que deve, ou seja, a ponto de embriagar-se. E o que Paulo está dizendo é, isso daí não é ceia do Senhor, isso daí não é um culto. Vocês estão utilizando da igreja e achando que é uma associação comunitária, onde vocês se reúnem para fazer festa, e se alegrar e festejar e fazer da ceia, da mesa, a mesa da casa de vocês. O que Paulo está dizendo é, não é a regra da ceia, não é de vocês. Lá na casa de vocês, vocês comem primeiro, comem até se fartar, e o pobre, o escravo, come depois. Na casa do Senhor, a mesa não é tua. Na casa do Senhor, a mesa é do Senhor. A ceia é do Senhor, não é sua. Então, devem todos ser tratados igualmente. Então, eles estavam pecando contra o corpo de Cristo, mas não era contra a mesa, contra o corpo, o pão, e o corpo, o cálice. Era o corpo, a igreja. Eles estavam pecando contra o irmão.
Então o que Paulo vai tratar é que havia divisão. Vocês ouviram que ele usa a palavra lá, briga. Ouvi dizer que tem briga no meio de vocês, divisões no meio de vocês. Vocês vão ver lá no capítulo 4 que Paulo fala assim: olha, vocês dizem aí em Corinto, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, porque havia facções na igreja. E essas facções, essas divisões vinham também para o dia do culto, para a mesa do Senhor. Então, o que Paulo está tratando nessa carta é desse problema específico da igreja de Corinto. Só que nós precisamos entender o contexto, um pouquinho eu já passei para vocês, mas um pouquinho dessa questão da ceia. O que Paulo estava querendo dizer com a ceia? Para depois a gente aplicar nos nossos dias. Primeiro, Paulo está dizendo, que ele não vai elogiar os coríntios na forma que eles estão participando da ceia. Outras questões no culto, Paulo elogiou os coríntios, que eles eram espirituais, por exemplo. Por mais que eles tinham os problemas dos dons espirituais, que uns se achavam mais espirituais que os outros, Paulo disse, olha, todos os dons têm no meio de vocês. Então Paulo elogia a igreja de Corinto por ser uma igreja que busca a manifestação dos dons espirituais. Agora, quando chega essa questão aqui do capítulo 11, lá na frente ele fala dos dons, mas aqui no capítulo 11 ele fala, olha, essa questão da ceia eu não elogio vocês. E aí ele vai falar que quando vocês se reúnem ou se ajuntam, a palavra juntar ali traz a ideia de uma reunião solene. Sabe quando as pessoas se ajuntam, por exemplo, para ir para uma batalha? Ou, vou dar um exemplo para vocês, em outubro, quando tem o dia da votação, não há um ajuntamento nas escolas e nas faculdades? Mas o ajuntamento, a gente chega lá, ninguém vai votar e a gente fica batendo papo um com o outro e tomando chazinho? Ou a gente ajunta lá com um propósito, não é? O que Paulo está dizendo é isso, que a ceia era uma reunião solene, era um ajuntar com propósito. Então o culto, irmãos, o culto não é um ambiente que a gente vem para tomar cafezinho com o irmão. O culto não é um ambiente que a gente vem para o nosso bem-estar. O culto é uma reunião solene que o Senhor instituiu para que nós nos reuníssemos para adorá-lo e aprendesse da palavra dele. Logo, o culto não é nosso, o culto não é para nós. O culto é do Senhor e para o Senhor. Então não é o que eu gosto no culto, não é como eu gosto no culto, não é a sequência que eu gosto, não é o instrumento que eu gosto, não é o pregador que eu gosto, porque o culto não é para mim. Não é um culto onde eu tenho que me sentir bem. Hoje as pessoas procuram igrejas e lugares que elas se sentem bem, mas talvez o lugar que você se sente bem, Jesus não se sente bem. Talvez o lugar que você quer estar, Jesus não está lá. Porque lá é um lugar que é feito, direcionado e conduzido o culto para que todos que vêm se sintam bem, menos Jesus. Então o culto não são para os homens, o culto é para Deus, é para Jesus. Então a ideia quando Paulo diz, quando vocês se reúnem como uma assembleia solene, vocês se reúnem como um povo separado, como um povo escolhido, como pessoas de Deus. Imagine que o governo, seja hoje o Lula ou o Bolsonaro, todos eles tiveram seus ministros, não tiveram? Então eles fazem a reunião lá e se reúnem os ministros. Quando há uma reunião dos ministros, é uma reunião para tratar das coisas do governo, não é? A ideia é a mesma, nós estamos reunidos aqui como corpo de Cristo, então nós somos os ministros do reino e do governo divino. Estamos aqui para honrar a Jesus, louvar a Jesus, ouvir a palavra de Jesus, para governar com Jesus. Então é uma reunião solene. E aí Paulo vai dizer, vocês se reúnem nessa reunião e o que vocês estão ceando não é a ceia do Senhor. Vocês estão ceando a ceia de vocês. Vocês estão conduzindo o culto conforme vocês querem.
Só que aqui é interessante, irmãos, porque Paulo vai dizer que é a ceia do Senhor, no capítulo 11. No capítulo 10, ele vai dizer que nós participamos da mesa do Senhor. No capítulo 10, se vocês quiserem ver, capítulo 10, a partir do versículo 14, Paulo está falando da idolatria. E aí ele vai falar ali de participar da comunhão, do sangue de Cristo, que nós comemos e participamos da mesa do Senhor. Em lugar nenhum na Bíblia, em tradução nenhuma, vocês vão encontrar a palavra Santa Ceia. A Bíblia não fala Santa Ceia, mas fala ceia do Senhor e a mesa do Senhor. Por que nós falamos, muitas pessoas falam Santa Ceia? Talvez algumas falam e não sabem, mas passou-se a usar o termo Santa Ceia por conta da instituição da Igreja Católica, que chama de Eucaristia. A Igreja Católica ensina uma doutrina chamada transubstanciação dos elementos. Pastor, o que é isso? Transubstanciação é mudar a substância. A Igreja Católica acredita que quando o sacerdote ora e apresenta o copo, né, que o padre ora, e a hóstia, ele faz a oração, aquele vinho que está ali, ele espiritualmente acontece um milagre. Ele muda e se torna o sangue de Cristo. E aquela hóstia se torna o corpo de Cristo. Então não é uma metáfora, não é uma representação. Na doutrina católica é literal, é um milagre que acontece. Então aquele é o corpo de Cristo e aquele é o sangue de Cristo, que é entregue em favor de vós, que Jesus fala e o Padre fala. Então significa que todas as vezes, todas as missas, o sangue é partido, não, o corpo é partido e o sangue é entregue. Porque há uma transubstanciação. E se aquele é o corpo e aquele é literalmente o sangue, então aquele corpo é santo e aquele sangue também é santo. Por isso é chamado de Santa Ceia. Mas nós não acreditamos na transubstanciação. Porque nós não acreditamos que o sangue é entregue todas as vezes que nós comemos e todas as vezes que nós bebemos. Nós cremos que todas as vezes que comemos e bebemos, nós anunciamos a morte e é em memória. Mas o sangue foi entregue uma única vez. Então não é entregue todas as vezes. Então essa é uma das doutrinas que foi, vamos dizer assim, na reforma protestante por Martim Lutero, no ano de 1500, foi uma das doutrinas que Lutero falou, peraí, isso não está certo. E os protestantes ensinaram de uma outra forma. Então, como a Bíblia não tem essa questão de Santa Ceia, nós não utilizamos Santa Ceia. Mas a Santa Ceia virou um bordão, um jargão entre a igreja. Então muitos pastores, Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, falam Santa Ceia, culto de Santa Ceia, mas muitos não sabem por que está dizendo Santa Ceia. Então por esse motivo aqui nós utilizamos a ceia do Senhor e falamos da ceia do Senhor. E por quê? Né? Qual é a ideia da ceia do Senhor? Aqui é uma coisa interessante, queridos, que eu quero ensinar para vocês. Talvez vocês nunca ouviram isso. Uma forma de a gente aprender a Bíblia. Primeiro, a gente tem que entender que a Bíblia não foi escrita para nós. O que eu quero dizer? Paulo, quando escreveu, não nos tinha em mente. Deus nos tinha em mente, o Espírito Santo nos tinha em mente. Então, tanto Deus quanto o Espírito Santo conduziu Paulo para a Bíblia também se aplicar a nós. Mas quando Paulo estava escrevendo Corinto, ele estava pensando no contexto cultural de Corinto. Estava pensando no contexto cultural daquele povo.
Então, quando nós pegamos a Bíblia em português, inglês, as traduções, às vezes muitas coisas a gente não consegue identificar. Mas quando nós vamos para o idioma que ela foi escrito, as palavras que os autores utilizaram, faz muito sentido. Então, por exemplo, quando nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 11, que Paulo fala da palavra ceia do Senhor, pode colocar, por favor, na tela, o capítulo 11, eu acho que é o versículo 20. Diz aí, quando vocês se reúnem, não é ceia do Senhor. Aí quando você vai e vê que palavra que Paulo usou para falar da ceia, tem uma palavra lá no original, no grego. E aí que começa a ficar interessante, porque existe uma tradução da Bíblia, irmãos, que se chama Septuaginta, que é uma Bíblia hebraica dos judeus, que foi traduzida para o grego. Então, muitas palavras escritas no nosso Novo Testamento, eles utilizavam essa Bíblia. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando Paulo usa essa palavra ceia do Senhor, vai lá para Êxodo 24, quando eles sobem até o monte e comem na presença de Deus um banquete. Ou a mesma palavra é utilizada nessa Bíblia do grego, que é no capítulo 31 de Gênesis, quando Jacó come com Labão. E aí, o que significa? O que a Bíblia quer dizer? Que quando Jacó come com Labão, quando há uma comida lá no monte de Deus, em Êxodo 34, é um banquete de aliança. O que está acontecendo naquela comida na Bíblia é um acordo, é uma aliança. E aí, quando Paulo vem no Novo Testamento e usa a mesma palavra, o que ele está dizendo é: assim como eram feitos os acordos, assim como eram feitas as alianças de Deus com Moisés, de Labão com Jacó, assim Jesus está fazendo uma aliança com a gente. Então, se a gente quer entender o que Jesus está fazendo conosco na ceia, é ler o Antigo Testamento e ver o que Deus fez com Moisés, o que Jacó fez com Labão, e entender o contexto cultural e aplicar o mesmo contexto para nós. Vocês estão conseguindo entender? Então é agora que eu vou entrar nesse contexto. O que era uma refeição ou um banquete de aliança, que é isso que significa a ceia. Na época, no Antigo Testamento, eles faziam não havia contrato igual a gente tem hoje. Não é, a gente hoje vai ali no cartório e assina um papel e assina um documento. Naquela época não tinha isso. Então, fazia-se contrato entre reis, entre clãs, entre famílias. E a forma que eles faziam esse contrato era através do sacrifício de um animal. Então eles pegavam um animal, cortavam, partiam esse animal, matavam esse animal e depois sentavam à mesa e comiam aquele animal. E eles estavam dizendo: olha, agora a partir de hoje há uma aliança entre nós, há um acordo entre nós, que eu seja despedaçado como esse animal foi despedaçado, se eu quebrar a minha palavra com você. E aí eles comiam na presença dos deuses, e eles faziam isso, invocavam os deuses, ou comiam num templo, ou comiam num monte sagrado, num lugar alto, e invocavam uma divindade para ser a testemunha daquele contrato, ou e aquele banquete selava o contrato. Então, eles sentavam com alguém, e o fato de comer à mesa com alguém significa o quê? Que eu sou teu amigo. A gente não traz à nossa mesa os nossos inimigos. A gente traz à nossa mesa os nossos amigos. Então, essa é a ideia desse contrato. Então, agora eu vou citar para vocês esses contratos na Bíblia. Lá em Gênesis capítulo 31, vai falar um desses contratos. Vocês conhecem a história. Jacó está trabalhando para Labão.
e Labão engana Jacó. Jacó trabalha para Labão 7 anos por uma filha, depois 7 anos por outra filha, e depois 7 anos por bens. 21 anos ele trabalha para Labão. Chega uma hora que ele deixa a casa de Labão e vai para a casa dele. Uma das filhas de Labão, se eu não me engano, Raquel, ela rouba os ídolos do pai. Ela rouba as imagens, coloca, na sua carruagem e vai embora. Porque na cabeça dela, tudo que eles tiveram, tudo que o pai dela prosperou foi por causa daqueles deuses familiares que eles têm. E aí, quando ela vai embora, porque eles moravam alguns quilômetros de distância de Labão, porque eles tinham pastos e rebanhos distantes. Então, quando Labão vai até os pastos de Jacó e vê que Jacó não está mais lá, que ele foi embora com as filhas dele, e ele volta para a casa dele, e ele vê que os ídolos dele não estão lá, ele sente que ele foi lesado e roubado. Uma porque Jacó não avisou que ia sair, para eles fazer uma festa, uma despedida, e porque pegaram os ídolos dele. Então ele junta os homens, Labão dele, e vai em perseguição de Jacó. Então imagine, é a mesma coisa que o Egito perseguindo Israel. Labão está indo com os homens de guerra, e Jacó está viajando com mulheres, crianças e animais. E aí então Labão começa a perseguir Jacó e ele alcança Jacó. Quando ele vai, na verdade, alcançar Jacó um dia antes, Deus vem em sonho para Labão e fala: olha, não faça nada com ele. E aí Labão teme a Deus e vai conversar com Jacó. Eles sentam, a Bíblia diz que eles sobem num monte chamado Gileade, que é o monte do testemunho. A ideia do monte, irmãos, então todos os lugares, quando você vê na Bíblia montes, montanhas, muitos deles são locais sagrados. Deus falou com Moisés onde? No monte Sinai. Deus falou com Elias onde? No monte Horebe. Na cultura grega, Zeus fica onde? No monte Olimpo. Então, nessa ideia desse povo, os montes eram locais sagrados, eram locais dos deuses. Então, sobe Jacó e Labão para um monte Gileade, para comer na presença de Deus e fazer um contrato. Ali eles fazem um contrato e comem um banquete, e Labão fala: olha, que Deus me despedace, que assim seja se eu fizer alguma coisa contra você. Então ali eles fazem um pacto e uma aliança, e essa aliança ela é firmada por um banquete. Quando nós casamos, é assim também, não é? É feita uma aliança diante do altar e depois vai comer. Não é? Muitos deles a gente faz isso também, faz uma aliança e depois vai comer. A ideia é que todos aqueles que nós convidamos para sentar no banquete da aliança do nosso casamento, são testemunhas da aliança do casamento, e são pessoas que nós estamos em paz com elas, pelo menos deveria ser assim, não é? Então essa é a ideia desse banquete de aliança. E aí, o que acontece? Jesus, ele chega, no capítulo 26 de Mateus, no dia da Páscoa. A Páscoa era um dia que era celebrado o dia em que o povo foi tirado do Egito. E quando o povo de Israel foi tirado do Egito, Deus disse para eles fazerem o quê? Eles tinham que tomar um cordeiro, não é? E sacrificar esse cordeiro. Quem não conhece o contexto, estava havendo as pragas contra o Egito, e a última praga seria a morte dos primogênitos. E Deus disse para o povo de Israel: olha, o anjo da morte vai passar, e todo aquele que não tiver o umbral da porta marcado com o sangue do cordeiro, o anjo da morte vai entrar e vai levar, vai matar o primogênito daquela casa. Então todo israelita deveria matar, toda a família israelita deveria matar um cordeiro, pegar o sangue e passar no umbral da porta e comer aquele cordeiro. Vocês lembram disso?
Aí a Bíblia diz o seguinte: quem é sozinho, junte com uma outra família, sim ou não? E aí diz lá que tinham que comer tudo ou deixar resto? Comer tudo. E Deus fala lá também que todo mundo tinha que comer, ou quem quisesse não precisava comer? Todo mundo tinha que comer, e tinha que comer tudo. E comer com a sandália nos pés e com o cajado na mão, simbolizando já estar preparado para partir do Egito. E Deus diz: olha, vocês vão fazer isso todo ano, toda primavera, vocês vão matar um cordeiro, vocês vão lembrar daquilo que eu fiz por vocês. Então, ficou que todos os judeus, 1500 anos se passaram, e toda primavera eles sentavam, eles pegavam a sandália, colocavam nos pés, pegavam o bordão na mão, pegavam uma erva amarga, eles sentavam, recitavam o Êxodo, recitavam o que Deus havia feito, e participavam da Páscoa, do Peshá, que eles chamam. Então eles faziam esse Peshá, essa Páscoa, em memória do que Deus havia feito no Êxodo. Beleza? Até aqui vocês entenderam? Então imagine que agora está chegando o dia da Páscoa, em que Jesus vai celebrar com os discípulos dele. E aí Jesus chega para alguns discípulos dele e fala o seguinte: olha, vai naquela cidade e prepara a Páscoa para a gente lá no andar de cima daquela casa. E eles preparam a Páscoa para Jesus. E essa Páscoa é um banquete de aliança. Assim como o povo comeu lá no Antigo Testamento, Jesus vai preparar para comer com os discípulos. E essa Páscoa que eles preparam, havia todo um ritual. E nessa Páscoa eles tomavam 4 cálices. 4 cálices. E cada cálice representava um eu de Deus. E lá em capítulo 6 de Êxodo, Êxodo 6, versículos 6 e 7, Deus vai dizer: olha, eu os santificarei, eu os remirei, eu os aceitarei. Então, eles tomavam 4 cálices, e cada cálice que eles tomavam, eles diziam: eu os santificarei. E aí Jesus, senta com os discípulos dele, prepara o pão, prepara o cálice, e eles faziam, irmãos, como era igual e diferente da igreja católica. Nem a católica está certa e nem a gente, tá? Nenhum de nós faz igual Jesus fazia. Primeiro porque Jesus pegava era um único cálice, ele enchia, ele tomava um gole e passava para os outros. Então aqui nós pegamos cálices individuais, não fazemos igual Jesus, e a igreja católica tem um único cálice, mas lá só o padre que toma. Então, nenhum de nós fazemos igual Jesus fazia. Então, eles enchiam o cálice e passava a primeira. Aí, recitava as palavras, enchia o cálice e passava a segunda. Depois da segundo cálice, era a parte de comer o pão. É por isso que diz, pode ir mais para frente, por favor? Pode passar, pode passar, pode passar. Acho que é aí. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse. Quando a Bíblia diz, isso aí está recitando Mateus. Quando diz que depois de haver partido o pão, a nova versão da linguagem de hoje diz depois do jantar. Mas diz que depois de ter partido o pão, ele tomou o cálice. Todo judeu e todo o povo de Coríntio sabia que o cálice depois do pão, é o terceiro cálice, que é o cálice da redenção, que Deus diz lá no Êxodo: eu os redimirei. Então Jesus toma o terceiro cálice, que é o cálice da redenção, e diz: este cálice agora não é mais o cálice da redenção da antiga aliança. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então o que Jesus está dizendo é que o meu sangue é que vai redimir vocês. Então ele muda o terceiro cálice lá da antiga aliança, de Êxodo 6,
para o novo cálice. Então é como que Jesus está colocando uma nova cláusula no contrato. Se eles estão sentados naquele banquete, Jesus agora está mudando o contrato e colocando uma nova cláusula. E aí vem a quarta cláusula que tinha lá no Antigo Testamento, que era a cláusula, que era o cálice de ser povo de Deus. O cálice em que Deus dizia: vocês serão o meu povo. E quando chega esse quarto cálice, Jesus diz o seguinte: o quarto eu não vou beber com vocês. O quarto eu só vou beber com vocês no meu reino. Então o que Jesus está dizendo é: o quarto cálice há de se cumprir nas bodas do Cordeiro. Coloca, por favor, Apocalipse, capítulo 19, versículo 6. Ouvi um som que parecia a voz de uma grande multidão, com o barulho de uma grande cachoeira, ou como fortes trovões, que dizia: Aleluia, pois o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, é Rei. Pode passar? Fiquemos alegres e felizes, louvemos a sua glória, porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro, e a noiva já se preparou para recebê-lo. A ela foi dado linho finíssimo, linho brilhante e puro para se vestir. O linho são as boas ações do povo de Deus. Então o anjo me disse: escreva isso, felizes os que foram convidados para a festa de casamento do Cordeiro. E o anjo disse: são essas as verdadeiras palavras de Deus. Pode passar? E eu me ajoelhei ao pé do anjo para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Volta uma, por favor. Coloca essa aí, a versão Almeida corrigida, por favor. E disse-me, escreve: bem-aventurados aqueles que estão chamados a... E aí nem precisa dizer para vocês que a palavra ceia no original é a mesma que Jesus usa na ceia do Senhor, é a mesma que é usada em Êxodo 12, é a mesma usada em Êxodo 24, é a mesma usada em Jacó. Está tudo ligado, está tudo ligado. Então essa ceia, essa nova aliança vai se cumprir nas bodas do Cordeiro. Só que notem, agora eu vou voltar para o dia a dia e aplicar para a gente. Diz aí que a igreja já se preparou e ela está de linho finíssimo e linho branco. Sim ou não? Ela estará de linho branco. Mas hoje ela está se santificando, não é? Aí, o que a Bíblia está ensinando é que essa ceia que nós participamos, então, é esse banquete de aliança. Então, quando participamos da ceia do Senhor, nós estamos comendo na presença do Senhor e sendo aceitos e ratificados na família dele. Uma última passagem eu estava deixando passar. Uma outra ceia que é importante vocês entenderem, que é para nós também. Vocês lembram do rei Davi? O rei Davi, ele fez uma aliança, uma amizade com Jonatas. E Jonatas disse que Davi seria o próximo rei de Israel. Mas Jonatas, ele era filho de Saul, que era o rei. Ou seja, pela linhagem de Saul, quem deveria assumir o reinado era Jonatas. Mas Jonatas disse: não, eu entendo, eu sei que você vai ser o rei. Você vai ser o próximo rei de Israel. E Jonatas faz uma aliança com Davi. Quando eu não estiver mais aqui, cuida da minha família, cuida dos meus. E Davi faz a mesma aliança: olha, se eu não estiver aqui, você cuida dos meus. Então eles tinham essa amizade e fizeram essa aliança. Então Davi assinou um contrato com Jonatas ali. Não teve banquete, não teve nada. Aí o tempo passou. A Bíblia diz que Jonatas morreu no campo de batalha no mesmo dia que Saul, seu pai. E passado um tempo, depois que Davi assumiu o reino, estabeleceu o reino e teve paz,
ele lembrou da aliança, da promessa que ele fez para Jonatas, e ele fez uma pergunta: não tem ninguém da família de Jonatas que eu possa abençoar, que eu possa cumprir a minha promessa? E aí vieram para Davi e falaram: olha, tem um rapaz chamado Mefibosete, ele está em Lodebar, longe, ele tem os pés mirrados, porque ele caiu do cavalo quando ele era pequeno, quando estavam fugindo. E aí Davi disse: traz ele para que eu cumpra a minha palavra. E trouxeram esse rapaz da cidade chamada Lodebar até a presença do rei. Chegando na presença do rei, provavelmente esse rapaz Mefibosete, sabendo que ele era descendente da linhagem de Saul, pensou: o rei vai me matar, porque eu sou alguém que pode tomar o trono dele. Um dia o povo pode pensar que querer me dar o trono. Ele sabe que eu sou filho daquele que era para ser rei e ele vai me matar. Mas quando ele chega na presença de Davi, Davi diz para ele: olha, eu tenho uma promessa com o seu pai, eu tenho uma aliança com o seu pai. E a partir de hoje, você vai morar comigo, e você vai comer a minha mesa. Queridos, não era, sabe quem comia a mesa do rei? Somente os príncipes. Generais não comiam a mesa do rei. Servos não comiam a mesa do rei. Príncipes comiam a mesa do rei. Princesas comiam. A família do rei comia a mesa do rei. E Davi está dizendo para esse rapaz de Lodebar: você vai sentar na minha mesa e comer junto com os meus filhos. Você vai comer do que é meu. E ali Davi então faz uma aliança, um banquete de aliança com ele, dizendo: não tenha medo, eu não vou tirar a tua vida. Não tenha medo, a partir de hoje você vai ser cuidado, protegido pelo rei e vai comer a mesa do rei. A ideia é a mesma. Jesus morreu e como que ele falou assim: agora os meus filhos você leva para a tua mesa. Tira os meus filhos do pecado, de Lodebar, da solidão, do vício, da depressão, e traz eles para a tua casa, para a tua mesa, que eles sentem na tua mesa, comam da tua mesa. Cada um de nós poderemos achar que um dia, quando estivermos na presença do Senhor, fala assim: Senhor, eu lembro, eu fui safado, Senhor, eu lembro, eu fui sem vergonha, eu pequei, eu falei. Aí Jesus fala assim: calma, eu não estou contra você. Você não está aqui para mim julgar os teus pecados. Você não está aqui para mim te condenar. Porque o meu filho morreu por você e eu fiz uma aliança com ele. Eu fiz um pacto com ele, de cuidar de você, de te aceitar, de colocar você na minha mesa para comer junto com os meus filhos. Então, vinde benditos do meu Pai. Então essa é a aliança, é o banquete da aliança. Então Jesus está dizendo: todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês lembram que há um contrato feito com vocês, assinado pelo sangue de Jesus, de que vocês são aceitos como filhos na mesa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Só que esse contrato então não é um manjar, não é um banquete, não é uma mesa para a gente comer e encher a barriga. É uma mesa para a gente celebrar uma aliança, celebrar um contrato, celebrar um relacionamento. Perfeito, irmãos, até aqui? Então nos últimos 15 minutos agora eu vou falar do problema que nós temos hoje. Das pessoas que não entendem isso e tratam mal ou mal utilizam da ceia do Senhor. Primeira coisa que hoje, uma das coisas que a igreja faz hoje é não cear. Eu tive um problema, eu fiz isso, eu pequei aquilo, então eu não ceio, não participar da mesa do Senhor. Vamos lá, o que a Bíblia ensina? Primeiramente, vocês lembram que eu falei que a ceia do Senhor ela é a mesma coisa que um banquete de contrato, não é? Um banquete de aliança. E lá no banquete da aliança, imaginem só. Lembram que eu falei da aliança de Labão com Jacó? Então imagine que eles partem um animal, dizendo: olha, esse animal
celebra a nossa aliança, que eu seja partido como esse animal foi partido, se eu não cumprir a aliança e o contrato com você. Até aqui vocês entenderam? Aí serve, aí Jacó não come. O que Labão vai pensar se Jacó não comer? Que ele está quebrando o contrato, não é? Que ele não quer estar em aliança, que ele não quer estar em... É como, está aí o documento, mas eu não vou assinar. Então aquele que não come não assina o documento. Aquele que não come não participa da aliança e do contrato. É por isso que Deus disse para o povo de Israel, lá quando eles estavam saindo: matem o animal e comam todos. Chame o seu vizinho e comam todos. E aí Jesus, no João capítulo 6, versículo 53, ele vai dizer que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem vida. Então quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem vida. Então não tem como ter vida espiritual se não comer e não beber do sangue de Jesus. E ele vai continuar dizendo que quem não come do corpo de Jesus e não bebe do corpo de Jesus não permanece em mim. Então, se quem não come do sangue, não bebe do sangue, não permanece em Jesus, qual é a importância de permanecer em Jesus? João 15, ele vai dizer: se vocês não permanecerem em mim, eu não permaneço em vocês. Se vocês permanecerem em mim, eu permaneço em vocês. E se eu permanecer em vocês, vocês vão dar muito fruto. Então, quem não ceia não participa de Cristo, não tem aliança com Cristo. Quem não ceia não é frutífero e não tem vida espiritual. Então, pastor, o que significa isso? A ceia é feita para discípulo, não é feita para multidão. Jesus não ceiou com a multidão. A Bíblia diz que Jesus curou a multidão, não curou? Curou os leprosos. Mas quando Jesus participou da ceia da Páscoa, ele chegou na rua e falou: vem todo mundo que eu vou preparar uma ceia lá em cima para todo mundo. Ou ele chamou só os discípulos dele? Então a cura, o ministério, a palavra é público para todo mundo, mas a ceia, a aliança, o contrato é somente para os... E quem são os discípulos? São aqueles que negam a si mesmo, tomam a sua cruz e seguem Jesus. São aqueles que são leais e obedecem Jesus. São aqueles que veem Jesus como o maior bem desse mundo, que abre mão da própria vida para seguir a Jesus. E Jesus está dizendo: se você abre mão da tua vida e ama mais a mim do que todas as coisas, eu faço uma aliança com você e eu sento à mesa com você. Você é bem-vindo na minha mesa. Então, a ceia é para discípulos, não é para multidão, não é para congregado. Ceia é para aqueles que desejam ter uma responsabilidade com Jesus. Não é quem quer ser membro de uma igreja, não é quem quer ser membro dessa igreja. É quem quer viver para Cristo. Se um dia não houver mais o Brasil para Cristo Centro, eu vou viver para Jesus em outro lugar. Se um dia não houver mais igreja nenhuma, esse governo perseguir a igreja, e eu tiver que buscar Jesus na mata, eu vou lá para a mata, mas eu vou ser fiel a Cristo até a morte. Então não é fidelidade a uma placa, é fidelidade a Cristo. Então esses são aqueles que participam da mesa, que participam do pão, do cálice. É por isso que quando tem o culto de ceia, qualquer pessoa que é discípulo de Jesus é convidado a participar. Não precisa me mostrar carta de anuência: eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal, eu sou da igreja tal. Agora, o que acontece é a questão de doutrina. Nós não orientamos algumas pessoas que são de algumas denominações a participar do pão, porque por causa das doutrinas que essas pessoas aprendem. Algumas das doutrinas não são doutrinas que Jesus ensinou. Então a gente entende que certas doutrinas não são ensinadas por Cristo e não devem fazer parte de um discípulo de Jesus, porque a Bíblia não ensina.
Então, e algumas igrejas ou seitas, elas também não aceitam nós como membros. Então, se nós sairmos daqui e formos para algumas igrejas, elas vão dizer que nós temos que nos batizar de novo lá. Portanto, então, aqui nós também não aceitamos o batismo deles, por causa das doutrinas. Mas no final, eu digo para vocês agora como pastor, muitas pessoas não são as doutrinas que vai dizer se a pessoa é ou não. Lá no final, no último dia, é Jesus e a pessoa que vai definir quem ela é e a salvação dela. O que eu quero dizer? Pode ter alguém aqui que não ceia porque é de uma outra denominação, de uma outra igreja, ou vem aqui, e vamos dizer que ela está aqui anos e ela não ceiou. E ela não quis ceiar. E eu, como pastor, falei, olha, irmão, irmã, seria você essa doutrina e essa doutrina para você participar, a pessoa não quer. E aí ela vai com Jesus. E quando ela chegar lá no céu, ela pode ser que entre no céu. Porque se enquanto ela estava aqui, ela seguiu Jesus, e Jesus foi o único e suficiente salvador da vida dela, claro, é Jesus e ela. Eu não consigo ver. Mas o que eu quero dizer para vocês é, eu ensino aqui a palavra. E eu ensino a palavra com muito temor e responsabilidade, sabendo que eu vou prestar conta com Jesus. Como eu disse para vocês aqui, o culto não é para mim. Eu não falo o que eu quero falar. Eu não falo o que eu gosto de falar. E eu também, o culto não é para vocês. Eu não falo o que vocês querem ouvir. E eu não vou falar o que vocês querem ouvir. Eu devo falar o que o meu Senhor quer que eu fale. Como Ele quer que eu fale. Ele não quer que eu ofenda ninguém. Ele quer que eu ame, que eu pastoreie, que eu cuide. Então eu devo falar, sim, a verdade. Então, é para discípulos. Segundo ponto. Os discípulos são perfeitos? O crente é melhor que os outros? Não. Nada. Vocês sabiam que há um mal entendido entre os crentes? Sabia que as pessoas acham que vocês são crentes? Sabia que eles acham que vocês são mais santos que eles? Sabe por quê? Porque o crente diz que vai para o céu, não fala? Todo mundo fala assim, mas que povo que se acha que é santo. Acha que se morrer hoje vai para o céu. Por quê? Porque todas as religiões, a maioria delas acreditam que há uma balança no céu. Então existem obras boas e obras más, e Deus está pesando na balança as obras boas e obras más, e só vai saber quem vai entrar no céu ou não no último dia, em que vai ser pesado as tuas obras boas e as tuas obras más. Então você fala para todas as outras religiões, e aí, você vai para o céu? Elas fazem o seguinte, estou torcendo que no último dia dê tudo certo, estou tentando, estou sendo o melhor que eu posso. Se você é crente e está assim, irmão, volta à Bíblia, tá? Crente não é assim não. Aí você pergunta para o crente, e aí, você vai para o céu? Glória a Deus, Jesus morreu por mim, eu vou. Mas por quê? Porque pelo que você fez? Não, pelo que Jesus fez. Aí fala assim, então você está bebendo, está fumando, está fazendo o que você vai no céu. Aí o crente pode falar, não, Jesus morreu por mim. Aí esse vai ficar, tá? Esse vai, no último dia, tá assim, Porque o verdadeiro discípulo, a imagem de Jesus, quando aceita Cristo, ele é transformado. Vocês sabem disso, eu não preciso gastar tempo falando. Vocês veem que vocês não falam as mesmos palavreados que vocês tinham, vocês não são como vocês eram antes, e vocês, assim, eu não sei o que aconteceu, a mudança foi interior. Então o que acontece? Quando nos tornamos discípulos de Jesus, há uma mudança, e aí nós cremos que já estamos salvos. Se morrermos agora, vamos para o céu. Por quê? Porque Jesus morreu por nós. Então, resumir para vocês a doutrina da justificação, tá? Se alguém falar assim, você sabe o que é a justificação? É isso que eu falei para vocês. Vocês foram justificados pela fé, não pelas obras. Todas as outras religiões acreditam numa justificação pelas obras. A Bíblia ensina a justificação pela fé.
fé. Portanto, nós acreditamos que ninguém aqui é justificado pelas obras, ninguém é santo. Então, vai chegar aqui na ceia e eu não posso ver, mas se eu tivesse um óculos espiritual, eu ia ver que a roupinha de vocês está suja. A minha está suja. Porque nenhum de nós somos perfeitos e santos. A Bíblia diz que quando é que nós vamos usar uma roupa de linho fino e branco? Nas bodas do Cordeiro. Então, somente na quarta taça, irmãos. A gente está no loop da terceira taça, todo domingo. Todo terceiro domingo a gente está no loop da terceira taça, até que ele venha. Agora, quando nós tomarmos a quarta taça e última, que é quando o casamento vai ser selado, nós vamos entrar no reino para toda a eternidade, pode ter certeza, nesse dia ninguém vai precisar pedir perdão para nenhum irmão antes de participar da ceia, ninguém vai precisar confessar nenhum pecado antes de participar daquela ceia. Mas até que esse dia chegue, irmãos, é normal, é todo terceiro domingo, é olhar, um irmão não vem participar porque acha que pecou, é outro irmão que tem que pedir perdão, é normal, irmãos. Sabe o que Jesus ensinou para os discípulos dele? Jesus disse o seguinte: vocês andam comigo, então vocês precisam participar, lavar os pés. Jesus ia lavar os pés dele. Aí vem Pedro e fala assim: Senhor, jamais você vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele fala: então lava o meu corpo inteiro. Aí Jesus diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito. É necessário apenas lavar os pés. O que ele está dizendo é, a palavra, a morte de Jesus, a fé já limpou a alma de vocês. Espiritualmente vocês já estão limpos, justificados e vão entrar no céu. Agora, irmãozinho, você suja o pé todo dia. O pezinho nós temos que lavar todo dia. E aí, como que lava os pés? Confessar pecado. Confessar pecado é lavar os pés. Então, Paulo está falando para a igreja de Corinto, que a igreja de Corinto comia o pão e bebia o cálice indignamente. Eles bebiam para condenação. Significava então que eles tratavam a mesa não como um banquete da aliança, não como uma reunião onde foi Cristo que instituiu e Ele está presente, mas sim como um jantar familiar, ou um banquete humano, em que a gente come o quanto quer, come a hora que quer, faz o que a gente quer, e não é assim. E aí ele está dizendo o seguinte: portanto, se vocês fazem do culto de Cristo, o culto de vocês, da ceia do Senhor, a ceia de vocês, vocês estão pecando contra o corpo de Jesus, contra os irmãos. E aí virá ele não fala condenação. Você pode voltar lá, por favor? Ele usa uma palavra dizendo o seguinte, que ele nos julga para que nós não sejamos condenados, ele nos castiga, lembrei a palavra. Nos castiga para não sermos condenados. Então, não fala que aquele que peca contra o corpo vai para o inferno. Fala que aquele que peca contra o corpo é castigado. E aí, que castigo que ele fala? Ele fala assim: olha, muitos de vocês estão doentes, outros já dormem. Sabe o que ele está dizendo? Aí começa a pipocar tribulação na tua vida. Você começa a ter um monte de doença no teu corpo. E aí Jesus te leva, ele te mata, para que você não vá para o inferno. Por quê? Porque você trata o culto como se fosse teu. E aí, quanto mais rebelde você é, quanto mais você não se arrepende, mais ele vai te apertando. Então, se as coisas estão difíceis para você, meu irmão, será que não é porque você está rebelde ultimamente? Será que você não está muito doente, muito problemático? Parece que há uma tempestade em tudo à sua volta. Será porque você não anda rebelde? Rebelde significa que Jesus pede para você fazer algumas coisas e você não faz. Então, esse é o ponto. Então, participar da ceia indignamente é participar da ceia sem pedir perdão, sem entender o que é a ceia. Então, perfeito ninguém é. Então, o que deve se fazer, pastor, para participar da ceia? Primeiro, pedir perdão. Perdão para Deus.
perdão para o irmão que você teve problema. E não é só ceia. Vocês sabiam, eu estava conversando com um dos irmãos aqui, que eu fiz uma visita, tudo, se nós vamos orar, o que Jesus falou? Olha, se você está indo entregar a sua oferta e o seu irmão tem algo contra você, você faz o quê? Deixa a tua oferta, vai falar com o seu irmão, resolve e depois volta e entrega a oferta. Mas diz para voltar e entregar. É a mesma coisa a oração. Quem já teve aqui a experiência de ir orar, e aí você vai orar e você fez algum pecado, você está errado, você está no erro. Aí você começa a orar, aí você ouve que parece que uma voz fala assim dentro de você: não estou ouvindo nada, só vou ouvir depois que você pedir perdão. Enquanto você não falar o que você fez, enquanto você não dizer que está arrependido, enquanto você não confessar que aquilo que você fez está errado, eu não vou te ouvir. Aí você fala: Senhor, tem que ir por esse caminho mesmo? É. Aí você fala só: Senhor, me perdoa, porque eu falei isso para o irmão quando não devia. Me perdoa por essa mensagem que eu mandei. Me perdoa por ter feito isso. Senhor, eu fiz isso. Aí, ou alguns irmãos, Jesus faz assim ainda, não sei se é vocês. Comigo ele faz: Senhor, me perdoe pelo que eu fiz. Tá, você fez o quê? Mas Senhor, você sabe. Fala com a tua boca o que você fez. Senhor, eu fiz isso, isso e isso e isso. Aí conforme você fala, vai te dando um gosto amargo. Me perdoa. Aí você faz todo esse processo, essa via sacra. Aí fala: então, onde você tinha parado? Qual era a oração que você ia fazer? O que você ia pedir? Aí você faz a oração. É assim ou não é, irmãos? A ceia é igual. Ele está dizendo o seguinte: você vem aqui participar, aí vem na memória, e aquilo lá. Pede perdão, fala aqui, ora. E aí depois participa da ceia. Mas não fica sem participar da ceia. Então, quem são aqueles que comem e bebem do corpo do Senhor para destruição? Não é o pecador. É o cínico, o hipócrita, o rebelde. É aquele que se faz de vítima, é aquele que se faz de santo, mas vive no mundo e no pecado. É aquele que faz as coisas em oculto, achando que ninguém da igreja está vendo, participa do pão e do cálice, mostrando para todo mundo que está tudo bem, mas lá fora Deus está vendo que você está fazendo de errado. E Ele está vendo que você está comendo para a sua destruição, porque você está comendo o pão da mentira. Você está comendo o pão da hipocrisia e da máscara. É esses que comem e bebem para destruição. Agora, aquele que vem aqui e todo mundo sabe que é um pecador, esse irmão não está comendo para destruição. O problema somos nós. O problema é a igreja que olha o irmão, sabe uma situação da vida do irmão e fala assim: nossa, o irmão está pegando ceia. Nossa, o irmão está participando da ceia. Toma cuidado que você vai tomar veneno quando você tomar a sua. Que a sua boca está misturando veneno no seu cálice. Seu pensamento. Nós não devemos olhar a vida de ninguém. A ceia é de quem? É ceia do? Então quem que tem que julgar quem toma e quem não toma? Pronto. Não somos nós. Não é o pastor. É o Senhor. O que eu faço como pastor aqui é, se eu sei que tem um cínico, um hipócrita, um mentiroso, essa pessoa eu vou conversar e falar assim: irmão, para você não é bom. Conserta. Você quer consertar a tua vida? Você quer consertar essa situação? Não, eu não quero. Então, não participa. Você é convidado a não participar. Pastor, mas eu vou participar. Não vai. Eu vou participar, quero ver quem vai. Eu vou ficar ali na frente. Se você bater em mim, eu vou chamar o Anderson, eu vou chamar o Dodô, mas não vou deixar. Irmãos, uma história para vocês. João Calvino se colocou e as pessoas entraram armadas, com facões. E ele disse: vocês não vão pôr a mão na mesa do Senhor. Porque eram pessoas que ensinavam que poderiam participar da mesa e continuar no pecado. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então vamos pecar e participar da mesa do Senhor. Calvino disse: vocês não, vocês são hipócritas, mentirosos. Então essas pessoas, quando nós sabemos e conhecemos a hipocrisia e a mentira, a gente impede.
Agora, quando nós conversamos e a gente chega lá, o irmão está mais destruído do que tudo. Pastor, eu errei. Pastor, o que vai ser de mim? A gente ouve, orienta e participa. A ceia é para pecadores. A aliança é para pecadores. Amém? Vamos orar? Coloca a mão no coração, irmãos. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, que nos orienta, que nos ensina. E, Senhor, que essa palavra, esse alimento que foi dado hoje, sirva, Senhor, de substância espiritual, para corrigir a mentalidade, para corrigir, Senhor, a ideia de muitos que tinham aqui, talvez, para a questão da ceia. Que eles aprendam, Senhor, a não deixar de cear, a não deixar de fazer parte do teu corpo, de fazer parte, de ser discípulo do Senhor. Eu oro, pedindo que o Senhor fortaleça essa igreja, abra a mente, o coração daqueles que ainda não são batizados, para que eles batizem, se tornem discípulos. Aqueles, através do batismo, eles venham anunciar publicamente que eles são de Cristo, e a partir daquela data do batismo, eles serão somente seus e discípulos seus, e venham participar da tua mesa como discípulos teus. Traz aqueles que estão longe para esta mesa. Usa esta igreja para buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão afastados. E que esta casa, que esta igreja seja uma casa cheia, uma casa lotada dos teus filhos, que se assentam à mesa e anunciam a tua morte até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém.